Muito boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o dia que você está assistindo, o horário, seja muito bem-vindo. O meu nome é Luiz Guilherme, esse é mais um vídeo para o canal Eu Evoluo Sempre. E nós estamos dando continuidade à série, esse é o terceiro vídeo de leitura da Bíblia, na qual o projeto que eu já apresentei para vocês no primeiro vídeo, eu vou ler a Bíblia e gostaria de lê-la junto com vocês. Então eu vou estar lendo ela e eu fiz um plano de leitura de 52 semanas, e nessas 52 semanas, cada semana eu vou estar lendo um pedacinho, vou estar comentando sobre o livro os principais assuntos, os principais tópicos, vou estar passando para vocês, e vocês vão estar lendo junto, nós vamos estar lendo junto a Bíblia. Eu já fiz um vídeo sobre a importância da ler a Bíblia. Se você está na dúvida, será que vale a pena, será que não vale? Volta aí uns vídeos atrás que você vai encontrar o vídeo por que é importante você ler a Bíblia. Na primeira e na segunda, no primeiro e no segundo vídeo, na primeira e na segunda semana nós lemos o livro de Gênesis, e hoje nós vamos começar o Evangelho. E vamos começar o Evangelho pelo Evangelho, vamos dizer assim, ele é citado na Bíblia como o discípulo amado, que é João. Então vamos começar a ler o Evangelho pelo discípulo que tinha mais intimidade com Jesus, aquele que tinha mais proximidade. Mas antes de nós começar a ler o Evangelho, eu gostaria de trocar uma ideia com você sobre a leitura do Gênesis capítulo 2. Porque sempre, capítulo 2 não, a segunda parte, né? Nós dividimos em duas partes. Sempre que eu faço um vídeo, eu passo a tarefa de vocês, e eu gostaria de saber de vocês qual foi os ensinamentos que vocês tiveram. Então, se vocês puderem comentar aqui no vídeo, eu espero que nos próximos vídeos, talvez eu possa começar a fazer live desses vídeos. Agora eu fiz ele gravado porque eu estou em viagem, mas esses vídeos vão ficar gravados, e se você não assistiu nem o primeiro, nem o segundo, meu objetivo, independente de ter sido live ou ter sido vídeo, é vocês terem uma orientação para toda semana vocês conseguirem ler um pouquinho da Bíblia. E finalizando 2023, nós teremos a Bíblia completa. Não 2023, mas a ideia é que esses vídeos sejam atemporais. Por isso que na descrição do vídeo vai estar lá, semana 1, semana 2, semana 3 de 52. Se você for ver esses vídeos em 2028, é só você seguir a sequência que você, em um ano, você vai conseguir finalizar e ler a Bíblia. Legal? Então, assim, qual os principais ensinamentos da segunda parte de Gênesis, que nós lemos, que é do capítulo 11 ao capítulo 50, que conta a história de Abraão. Eu vou falar para mim, é claro que eu já me adentrei mais nesse aspecto no nosso último vídeo, mas para mim é a história de superação e de fé de cada um dos patriarcas, começando pelo Abraão, ele tendo que tomar a decisão de sair da terra dele, abandonar quem ele era. Lembra que eu expliquei o Lech Lecha, você sair para si mesmo, você abandonar o teu passado, buscar um autoconhecimento novo, confiando na palavra de Deus. Ele foi o cara que, mesmo no momento mais difícil, na prova de fogo do sacrifício dele, ele confiou em Deus. Depois temos a história de Isaac, que é uma história também que continuou a bênção dada por Deus a Abraão. Depois tem uma história de Jacó. Depois tem uma fantástica história de José. Bom, tem muitas histórias e muito ensinamento legal que dá para tirar da segunda parte de Gênesis. E então eu peço a vocês, aquelas que mais vocês gostaram, aquela que mais tocou teu coração, comenta aqui embaixo para eu ver o que chamou a atenção e para nós estarmos juntos nessa caminhada. Que nem eu falei, eu estou aqui compartilhando porque eu quero estar junto com vocês. Eu acho que se a gente estiver junto, a gente vai conseguir concluir e os benefícios
vão ser, vão ser maravilhosos de nós conseguir concluir a leitura e juntos refletindo, porque às vezes a percepção que eu tenho, você tem uma percepção diferente, o amigo tem outra percepção, e junto a gente vai somando isso, vai somando a percepção de cada um, porque a leitura, ela é muito rica e complexa. Então, o verdadeiro valor é quando cada um consegue passar um pouquinho da percepção que teve e transbordar para outra pessoa. Isso aí vai gerando cada vez, vai enriquecendo mais a nossa leitura. Mas então vamos começar com o capítulo de hoje, que é o Evangelho de João. É um evangelho, ele tem 27, em torno de 27 páginas, então ele é um livro médio, ele é um livro que é um pouquinho maior do que as leituras de Gênesis que eu passei antes, então vai exigir um pouquinho mais de trabalho. Mas como eu falei, o Evangelho de João é um evangelho feito por... São 4 evangelhos, é João, Lucas, Mateus e Marcos. João, eu considero um evangelho muito especial, porque ele é citado na Bíblia como aquele a quem Jesus amava. Não que Jesus não amasse os outros, mas Jesus tinha uma intimidade diferente com ele. Por mais que Jesus amasse os 12, com cada um dos discípulos ele tinha um nível de intimidade. E a Bíblia dá a entender que João era o que ele tinha mais intimidade. E é interessante que João, nesse evangelho dele, ele destaca muito a característica divina de Jesus. Destaca não, ele deixa claro e ele tenta nos provar. Se você pedisse assim, qual é o objetivo de João ao escrever esse evangelho? Claro que é descrever a passagem de Jesus na Terra, ele é uma testemunha ocular, ele vivenciou tudo aquilo que aconteceu, então historicamente isso tem um peso muito grande quando você vai avaliar uma história. Se quem escreveu é uma testemunha ocular, é um peso diferente do que se quem escreveu é alguém que ouviu dizer. Não, ele foi uma testemunha ocular. E ele tem por objetivo nesse evangelho nos mostrar que Jesus é o Messias. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus que é citado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro é feito contando a história do relacionamento humano com Deus, mas em todo o Velho Testamento tem diversas, para dizer centenas de profecias, alertando que viria o Filho de Deus, que viria o Messias. E João tenta no Evangelho nos mostrar e nos provar que Jesus realmente é aquele que era esperado e que aqueles que creem nele terão a salvação. Esse é o objetivo de João. Então, assim, eu vou começar já lendo o capítulo 1, versículo 1, onde João, ele já começa chutando, metendo o pé na porta. E é muito chocante essa passagem aqui. Então, eu vou começar lendo para vocês aqui, e vocês, quem tiver, abra a Bíblia aí, em João, capítulo 1, versículo 1, onde João fala: No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha só, pessoal. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Passando um pouquinho para frente aqui,
no versículo 14, ele complementa, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos e sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, pessoal, João, ele é bem claro. O Verbo se fez carne. Que verbo? Era Jesus. Ele se fez carne. Jesus é o Filho de Deus que desde o princípio estava com Deus, desde a formação do mundo. João deixa claro isso. E aqui nós entramos numa polêmica muito grande que tem entre muitos religiosos que falam: ah, mas Jesus não era Deus, Jesus era um profeta. A Bíblia não diz isso. E no final da nossa leitura de João, nós vamos tentar analisar se faz sentido isso que o João tá falando, se Jesus realmente, a passagem dele é característica da passagem de um profeta, os feitos dele são feitos característicos de profeta, ou se não, ele era Deus realmente. Vamos tentar analisar e cada um vai tirar sua conclusão. Mas assim que João faz essa introdução sobre Jesus sendo Deus, sendo o Verbo que veio, que se fez carne, ele já começa a citar os milagres que Jesus fez. Então ele começa a citar, são milagres que eu acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer, que é os milagres da boda de Canaã, as bodas de Canaã, que foi o primeiro sinal que Jesus fez quando ele estava no casamento e faltou vinho, e ele transformou vinho em água. E após ele ter feito isso, o cerimonialista da festa de casamento parabenizou o noivo na frente de todos, falando que é o primeiro noivo que ele tinha visto que tinha deixado o melhor vinho para o final, né? Aí nós temos também o milagre da cura do oficial. Temos também o milagre da cura de um paralítico. Inclusive, esse milagre da cura do paralítico foi feito no sábado. E os judeus, os fariseus da época, criticaram muito Jesus por ter curado no sábado, porque no sábado era o dia sagrado, é o dia do Shabat, é o dia que o judeu não trabalha. Aí Jesus falou: eu curo através do meu Pai. E se é o meu Pai que está trabalhando no sábado, quem sou eu para falar alguma coisa? Jesus estava falando: não sou eu que estou curando, eu estou aqui em forma de carne. Quem está curando é o meu Pai. E se o meu Pai está trabalhando, quem sou eu para dizer alguma coisa? Aí nós temos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus foi dar um grande sermão e faltou alimento, Jesus fez o milagre da multiplicação. Mas o que pegou mesmo os fariseus que estavam assistindo, e cada milagre que Jesus fazia ia aumentando a raiva e a polêmica com que os fariseus viam essa situação, porque eles viam Jesus como uma ameaça. E nesse milagre da multiplicação dos pães, Jesus não fazia questão nenhuma mais de esconder a sua natureza divina. Então ele falou lá: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim se satisfaz e encontrará a vida eterna. Jesus, ele declarava abertamente isso, entende? Ele não escondia essa natureza divina dele. Ele fazia milagres através da cura dos pecados. Por exemplo, quando ele falava, quando ele fazia a cura de um doente, ele sempre curava os pecados do doente também. E isso deixava os fariseus loucos, porque só podia curar pecado perdoar pecado Deus. Um profeta, um fariseu, um rabi não podia perdoar pecado. Só Deus podia. Essa era a visão que os judeus tinham.
Então, Jesus curou também um cego de nascença, no capítulo 9, e vocês vão ler várias curas que Jesus foi fazendo, vários milagres que ele foi fazendo. Mas eu vou ler agora algumas passagens em que Jesus se assumia como Deus, começando pelo capítulo 5, João 5, 24. Tá aqui. Deixa eu achar. Aqui. Ó, Jesus fala então: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Outra palavra que Jesus fala sobre sobre ele ter se assumido como Deus. É aqui. Depois, o capítulo 8, ele fala sobre aquela passagem da mulher adúltera. Então, depois que ele fala, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:31, esse aqui que ficou famoso agora nas políticas, né? Se falava muito. Disse Jesus, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade. É isso que ele quer dizer. Agora foi um pouco distorcida essa palavra, né? Outro parágrafo aqui, outra fala de Jesus em que ele se assume como Deus. João 8:57. Tá aqui, ó. Ele estava em disputa com os fariseus sobre, sobre a identidade dele e sobre quem ele podia ser e sobre quem ele era. E Jesus afirmou conhecer Abraão. Inclusive, ele falou ó, no versículo 57 do capítulo 8, os fariseus perguntaram-lhe, ainda não tem nem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Claro, pois Jesus, ele tinha criado o mundo, né? Como nós estava falando antes do Evangelho de João, né? Do capítulo 1, em que ele era o verbo antes, no princípio, na formação do mundo. Então, antes mesmo de Abraão, Jesus já era. E é isso que ele fala ali. E isso vai deixando os fariseus loucos. Eles vão ficando muito irritados com essa situação. Então, no capítulo 10, versículo 39, deixa eu achar aqui, que também esse é muito interessante. Perdão. Não, capítulo 10, versículo 17. Tá aqui. Outra declaração de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O que Jesus está falando? Ó? Ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. A única pessoa que não pode perder a vida e que dá espontaneamente é Deus. Ninguém tem o poder de não dar a vida, de não permitir que alguém a tire. Só Deus tem esse poder. E o poder de tirar e dar a vida a quem quiser. Então ali Jesus deixa claro a identidade dele divinamente. Entende? Jesus, nessas palavras de João, em todas as frases que eu citei, Jesus não se via como um profeta. Jesus se via claramente como Filho de Deus, o Deus vivo que existia antes mesmo do mundo. E ele falou isso, antes mesmo de Abraão, eu era. Eu sou, ele dizia.
Então, gente, eu falei aqui de vários milagres que Jesus fez, mas o mais chocante foi na véspera da sua morte, que foi quando seu amigo Lázaro morreu. Ele tinha um amigo que era muito próximo dele, que se chamava Lázaro, e ele faleceu. E enquanto ele estava doente, a irmã de Lázaro veio procurar ele, veio buscar ele para falar sobre a doença dele. E mesmo assim, Jesus demorou 2 dias para decidir ir ao encontro de Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia morrer. Ele falou isso para os seus discípulos e ele falou que isso era necessário para que a glória de Deus resplandecesse. Então, Jesus, no capítulo 11, vocês vão ver a ressurreição de Lázaro. Aqui é interessante ler, eu acho interessante, aqui no versículo 41, ó, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, interessante que Jesus, antes mesmo das coisas acontecerem, ele já dava graças ao Pai. Tamanha era a fé dele. E depois disso, ele chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, assim, o que essa história do Lázaro é interessante pela própria ressurreição de Lázaro que Jesus faz, mas também porque Jesus sabia que era uma sentença de morte. Porque Jesus, aonde vivia Lázaro, era do lado de Jerusalém. E de tudo aquilo que eu falei antes para vocês, os judeus já estavam na cola dele, eles já estavam loucos para matar ele. Inclusive, depois desse ato de ressurreição, a Bíblia diz que eles intentaram, eles planejaram para matar Lázaro também. Então, depois dessa história, Jesus entra em Jerusalém de maneira triunfal, num jumento, como disse a profecia, tudo conforme dizia as profecias. E na véspera da Páscoa, ele fez uma cerimônia muito interessante, que é a cerimônia de lavar pés. E por que ele fez isso? Aquilo ali deixou os discípulos chocados. Antes dele fazer a comunhão e o corpo de Cristo e o ritual que até hoje na Igreja Católica é seguido e que ele pede para que seja seguido, ele fez o ritual dos lava-pés, algo que nenhum rabino poderia fazer naquela época. E ele fez isso porque ele queria revelar a natureza de amor de Deus e como você deveria se tornar servo, e ele tinha como propósito ser o servo dos homens e morrer para salvar os pecados do homem. Aquele ato dele de serviço era uma maneira dele demonstrar isso e que ficou marcado para a eternidade. E, inclusive, naquele momento, ele acabou fazendo um discurso, e eu gostaria de citar João 8:34. Não, não é 8. Será que é 8? 34. Não, não é 34. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, não é 8, não. É João 13:34. Que é o novo mandamento que Jesus dá naquele discurso dele, que é: novo mandamento vos dou. Ele mesmo diz, ó, novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus: amais uns aos outros como eu vos amei. Bom, então assim, Jesus faz esse discurso naquela noite, ele fala que vai embora, mas que isso é necessário para que se cumpra as profecias e que o Espírito Consolador venha e entre nos discípulos.
pede para que os discípulos habitem no amor de Deus. Ele faz uma analogia como se ele fosse a videira e os discípulos fossem os galhos e os ramos, e que para que eles fossem fortes, eles deveriam se manter unidos à videira, e isso é uma analogia muito boa para nós também, porque a partir do momento que nós andamos afastado da nossa fonte principal, que é Jesus, a gente acaba perdendo força. A gente acaba porque tudo na vida é instável e passageiro. A única coisa fixa e a única coisa que é firme como a rocha é Deus e Jesus, seu filho. Então, assim, ele faz esse discurso, ele faz essa analogia. E em João 16:33, é interessante aqui que ele também fala. Deixa eu ver aqui. Ó, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ou em outras traduções que eles falam, não tenha medo, eu venci o mundo. Ali Jesus já estava certo que ele ia morrer. Ali no final da ceia da Páscoa, ele já sabia que ia ser traído, ele sabia quem ia trair ele sabia tudo que ia acontecer, ele sabia que ele ia ressuscitar em 3 dias, ele sabia tudo. E ele já estava convicto, eu venci o mundo. Então vocês vão passar por aflições, na vida vocês vão passar por dificuldade, mas não tenham medo, porque eu já venci o mundo. Muito bonito isso, né, gente? Enfim, Jesus continua a história da ressurreição. Jesus ressuscita. Jesus, primeiro, ele é crucificado, perdão, ele é crucificado. Ali conta toda a história do Pilatos, o jogo entre a elite judaica e os sacerdotes para crucificar ele. O quanto Pilatos ficou temeroso de tomar essa decisão. Se você lê a Bíblia com atenção, você percebe que não foi uma decisão fácil, porque Jesus era uma pessoa muito sábia e Pilatos ficou temeroso. Mas enfim, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e voltou dos mortos. Quando ele voltou, ele apareceu para Maria, apareceu sobre os discípulos, abençoou eles, enviando o Espírito Santo assim como ele tinha prometido, e subiu aos céus. E assim termina o relato de João. Gente, o objetivo de João, conforme eu disse a vocês, era provar a natureza divina de Jesus. Eu falei aqui de todos os milagres, incluindo, todos não, falei de alguns, né, dos principais, incluindo o principal, que é a ressurreição. E da onde a gente pode analisar Jesus como Deus? Existiam no Antigo Testamento 333 profecias sobre as características, sobre quem poderia ser o novo Messias. E Jesus cumpriu rigorosamente todas elas. Vocês têm que entender que não foram profecias que aconteceram próximo ao evento de Jesus. Isso aí começou desde quando eu falei para vocês. Lembra quando a gente leu Gênesis e que nós lemos que da descendência da mulher iria surgir um guerreiro que iria pisar na cabeça da serpente, mas este iria lhe esmagar a cabeça, mas esta iria lhe ferir o calcanhar? Lá já começa a profecia, uma descendência da mulher. Jesus é descendente de Maria, Jesus não é descendente de José, entende? Começa ali, foi ferido, foi crucificado, mas tem 333 profecias, ele tem toda a genealogia descrita, toda a linhagem dele. Nas profecias você encontra o local aonde Jesus iria nascer,
e que por curiosidade não era nem o local onde ele morava. Ele morava em Nazaré, ele teve que sair de Nazaré por causa de um recenseamento, foi em Belém e pum, bateu com a profecia. As profecias diziam as datas que iria nascer. As profecias diziam que o templo seria derrubado depois da vinda do Messias. E em 70 depois de Cristo foi derrubado o templo pelos romanos, o templo de Jerusalém. É muita coisa, gente. Eu não consigo lembrar aqui, mas a quantidade de... outra coisa, nas profecias diziam que Jesus ia morrer crucificado. Ah, mas isso era normal, muita gente morria crucificado na época. Realmente, só que a crucificação começou a ser feita pelos romanos 800 anos depois dessa profecia. Então, quando foi feito a profecia, não era normal. As profecias, elas pararam de ser feitas até 500 anos antes de Cristo. De 500 antes de Cristo até o ano 0, não houve mais profetas em Israel. Foi um período de silêncio até vir o Messias. Então, quando a gente pega a história das profecias, é uma coisa tão absurda a gente poder imaginar que alguém viria e cumpriria todas as profecias e não seria o Messias, que é uma coisa que eu não consigo logicamente, racionalmente, não aceitar isso aí de maneira lógica, que Jesus não é o Messias citado nas velhas profecias. Segunda coisa, Jesus fazia milagres sem precedentes. Nenhum profeta fez milagres como ele. Nenhum profeta curava pecado. Ele curava pecado. E terceira coisa, a ressurreição. Jesus, o acontecimento da ressurreição é algo muito extraordinário. E é algo assim que você pode falar assim, Guilherme, mas talvez os discípulos dele quiseram fazer isso para, sei lá, para continuar a história, tal. Gente, quando Jesus foi crucificado, os discípulos no início ficaram com medo. Eles não conseguiam, porque assim, por mais que Jesus falava, eles não acreditavam, porque eles não imaginavam por que o Messias iria morrer se ele era Deus. Então, assim, eles ficaram com medo, eles se esconderam. Depois que Jesus ressuscitou e eles viram Jesus ressuscitado, eles tomaram coragem e todos morreram. Eu não sei se todos, ou acho que um não morreu, mas eu acho que, se eu não me engano, um que salvou, mas quase todos, para não dizer todos, morreram defendendo a ressurreição. Ninguém morre defendendo o que não acredita. Você não tem por que fazer isso. Não tem sentido você morrer por uma coisa que você acha que é mentira. Você só morre por quando você acha que aquilo era verdade. Teve muita testemunha ocular na época que não desmentiu. Inclusive, teve testemunhas não, tiveram relatos de historiadores. Se eu não me engano, o nome dele é Flávio Joséfo. Ele era grego e ele vivia ali próximo. Existem relatos dele de que naquela época houve um homem chamado Jesus Cristo que era muito sábio, que não sabia inclusive se era homem ou se era Deus. Esse Flávio Joséfo, ele não era cristão, ele era grego, e que viveu, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, assim, o objetivo desse evangelho é nos mostrar a natureza divina de Jesus. Então, quando vocês forem lerem, agora a tarefa dessa semana é ler o evangelho de João, é vocês tentarem olhar por essa óptica. É tentarem olhar, porque João, ele volta e meia, ele dá uma refletida, conforme diz as Escrituras. Ele quer dizer conforme era uma profecia do Antigo Testamento.
ele sempre vai resgatando para mostrar que Jesus cumpria essas profecias. Legal, gente? Então, boa leitura para vocês. A tarefa dessa semana é a leitura do Evangelho de João. E para quem já leu, quem terminar de ler o Evangelho de João e quiser ir adiantando a leitura da próxima semana, na próxima semana nós vamos falar sobre o Êxodo. Legal? Muito obrigado, gente. Deixa aqui nos comentários o que se vocês gostaram. Guilherme, eu li aqui, eu entendi isso, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. O bacana disso é a interação que a gente pode ter e a discussão. Vamos usar esses comentários aqui como fórum. Quando eu não puder fazer as lives ao vivo, vamos usando como fórum os comentários, beleza? Muito obrigado. Eu vou pedir o seguinte, se você gostou, se você está gostando, não deixa de compartilhar. Mande para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que você gosta, que algum dia comentou com você, que gostaria de ler a Bíblia. Dá um like aí, aproveita, dá um like para quê? Para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, para que o nosso grupo cada vez cresça mais e nós podamos levar a palavra de Jesus para mais e mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. Tenha todos uma excelente semana.